Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade nas nossas cidades, com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para todos nós. Vantagens para a nossa saúde, para o meio ambiente e também para o trânsito nas nossas cidades, que está cada vez mais caótico. E hoje temos a imensa satisfação de receber no nosso programa o Alberto Jara, que é o presidente da ICE, uma equipe de ciclismo aqui de Brasília, de mountain bike, que está fazendo algo inédito em termos do Brasil, que é construindo, e já praticamente pronto, um campo de treinamento para ciclista. Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui. Primeiro, conta um pouco para a gente a história da ICE, a história dessa equipe de mountain bike. Primeiramente, muito obrigado por me receber. E a ICE, foi interessante que surgiu, que eu morei nos Estados Unidos há muitos anos, e lá eu entrei naquela corrida dos ratos, né? Se diz que você está trabalhando e então eu estava num estilo de vida muito sedentário, sabe? E não pedalava? Não pedalava. E eu era ciclista, interessante que muito pouca gente sabe disso, mas eu era ciclista em Brasília e competia já dos 15 aos 18 anos. Então eu sou daquela época do Jamil Suaiden, Roberto Menescal, esse pessoal aí do próprio Marconi Costero já estava lá. O Zé Cadima também? Cara, o Zé Cadima eu lembro dele, já era uma figura conhecida, mas eu não lembro dele em competições, engraçado isso. Eu não lembro dele vendo nas corridas dele daquela época. Aquela época que eu falo é de 87 a 89. Não lembro dele nessa época. Eu acho que ele já estava envolvido com triatlo ali, de repente, provavelmente. Eu não ia nas competições de triatlo. Eu lembro do Leandro Macedo. Mas enfim, você estava lá nos Estados Unidos, e resolvi, e aí como nós voltamos para o Brasil, eu morei lá por 10 anos, voltamos para o Brasil, eu resolvi, você chega aqui e você percebe que todo mundo tem, dos meus amigos, né, da época, todo mundo tem uma atividade física, né, sempre está fazendo alguma coisa. E ainda lá eu tinha comprado uma bicicleta e comecei a me interessar, né, pelo esporte, mas mais por uma questão de saúde. Tentar emagrecer e tal, e fazer aquela coisa toda. E aí acabou que eu tomei gosto pela coisa, né? E eu estava procurando um gancho para promover a minha empresa que é em Miami e nós exportamos para o Brasil, né? Então, veículos automotores e bicicletas também? Máquinas também, e máquinas e outras coisas do tipo. E eu estava procurando um gancho, então a bicicleta meio que uniu o útil ao agradável nesse caso. E nós promovemos, e dessa forma o negócio foi crescendo. E aí acabou que tomou um corpo, eu tomei muito gosto pela coisa, né? E é aquela história, né? Que você vai viciando no negócio, e é um vício que você... do bem. Com certeza. Se você souber equalizar com as outras coisas, né? Com certeza. Como nada exagerado é muito bom, mas para mim acabou sendo um exagero. É um negócio que está sempre na minha cabeça, aí, pelo menos sei lá, 24 horas do dia. Mas aí vocês começaram a montar a equipe, quando você... Primeiro começou uma coisa entre amigos, o pessoal que eu conhecia mais próximo, né? E aí começou a tomar corpo, porque o engraçado do ciclismo é que, embora seja um esporte caro, ele é praticado mais por quem não tem dinheiro. Então é um antagonismo, né? Porque você vê que o cara vai jogar futebol, ou tênis, né? Ele precisa de uma raquete, um campo, né? E uma bolinha. Uma bolinha ele resolve. Né? O ciclismo você precisa de todo um preparo, um equipamento. E bicicleta hoje não é um equipamento barato, é um equipamento de... Não, ser um capacete bom não é barato. Mais de R$1.000, roupa, tudo. A própria bicicleta. Então você percebia que tinha muita gente que tinha a vontade e o talento, mas não tinha o equipamento, sabe? Nem a direção. E a direção que eu falo é tudo, não é só a direção, não é só o equipamento, é a direção de treinamento, a direção psicológica, uma orientação para o que é importante, qual que é o foco e coisas do tipo. Então eu fui percebendo essa abertura e a ICE hoje ela é muito menos uma coisa voltada para o lucro, mas mais uma coisa voltada para o social. E tem muita gente que não entende isso também, mas essa é a verdade. Porque o negócio é muito difícil de dar lucro, né? Como equipe. Ela pode dar lucro se ela crescer para uma coisa mais profissional, sabe? No qual eu consiga envolver outras empresas grandes, né, no negócio. Mas vocês têm participado de competição normalmente? Nós temos participado de várias competições. O foco é o mountain bike, né? Mas como preparação,
nós participamos de muitas corridas de ciclismo de estrada e circuito. Então, por exemplo, em Santos, o Fernando Vilela conseguiu ganhar lá na categoria Open. Foi uma prova de 4 etapas e lá com a ajuda do Marconi Ribeiro do Marconi Ribeiro, do Vinícius Lima, o Zequinha, nós levamos a melhor na categoria Open. Inclusive o Juliano Montandon também teve uma participação expressiva, eu também estava com ele na mesma categoria e ele terminou em, se eu não me engano, no 6º lugar. E eu estou vendo que você tá vestindo uma camiseta da UCI. E assinada pelo Hélio Vilela, Exatamente. que é o campeão master de mountain bike na categoria dele, e esteve aqui no nosso programa, uma belíssima figura. Né? Hélio, e ele também faz parte da sua equipe. O Hélio Vilela faz parte da equipe. Foi logo aí no início, eu acho que o ciclismo, ele tem todo esse gancho social, como eu estava comentando no início, e também eu acho que a proposta da ICE não era fazer uma equipe só de atletas da elite, sabe? Como de fato foi o que aconteceu mais tarde. Foi o último atleta que entrou, foi o Mário Veríssimo, que ele é da elite, né? A nossa entrada na elite foi com o Mário. Mas o que acontece é que eu percebi que na Master você pega aquela coisa mais real, sabe? Os caras que são mais limpos e que têm uma tendência, tem algum tipo de atividade na vida, sabe? Seja ele advogado, seja ele médico, seja ele empresário, seja ele funcionário público, o que seja. Então o Hélio Vilela, ele passa essa inspiração, e na época ele não era nem campeão mundial, mas eu falei com ele, pô, eu acho que seria legal você participar por isso e por aquilo, né? E resultou nisso aí, resultou nisso aí. Campeão master mundial, né? Eu acho que de certa forma nós tivemos uma participação, né, no campeonato, na vitória dele, né, como equipe, mas o mérito é todo dele, porque ele é muito focado e disciplinado. Então ele vinha trabalhando isso há anos. Você tá ele demonstrou isso aqui na entrevista, ele é realmente determinado. Ele não tem, ele foca com o objetivo. Eu costumo brincar com ele que ele é o mais menino de nós todos, porque nós todos somos vistos como meninos, né? Porque o ciclismo é uma brincadeira, né, no final das contas. Para ele, quando nós viajamos muito, né, juntos, tivemos em Araxá, tivemos em São João del Rei, tudo em competições. Que são as etapas da Copa Internacional de Mountain Bike, que é a mais importante, o circuito mais importante de provas do país. E ele sempre... é o que a gente tem que controlar mais, porque ele é o mais brincalhão. Agora, Alberto, fala um pouco também dessa questão desse centro de treinamento, que isso é algo, pelo menos eu não conheço nenhum exemplo no Brasil, e vocês construíram um centro de treinamento para mountain bike, é algo inédito. Me conta um pouquinho para a gente. O centro de treinamento, ele veio como... a minha mãe tem uma chácara lá na saída do quilômetro 21, que é para Goiânia, mas dentro do DF, né, ainda. Fica exatamente uma meia hora da Asa Sul, sabe? E como o lugar é um lugar muito bonito e é muito acidentado, eu estava sentindo falta de um lugar, porque como o nosso foco ele virou de maratona para circuito olímpico, né, que são as provas da Copa Internacional, eu senti falta aqui em Brasília, é muito improvisado, né? Então o sujeito vai lá com a bicicleta e ele cria um circuito na mente dele, ou algum circuito pré-determinado que ele acha que pode ser um circuito de XCO, né, que o XCO é o cross country olímpico. Olímpico. E ali é o treinamento dele. E realmente funciona. Tem aqui a trilha do Abraão, aqui perto, né? Tem várias trilhas aqui, pessoal por exemplo, do Rebas do Cerrado, que fazem trilhas todo final de semana, Alto Delírio. Sim, mas essas trilhas elas não se caracterizam como trilhas olímpicas. Porque o circuito olímpico ele é curto, né? Trilhas para mountain bike. Trilhas para mountain bike, exatamente. Então eu senti essa falta de um lugar que fosse um local que você pudesse ir, treinar e ali mesmo você se recuperar. Entendi. Tá entendendo? E então, com o mesmo grau de dificuldade que tem um circuito olímpico. Aliás, está mais difícil lá, porque está extremamente travado. E vocês pegaram então a chácara da sua mãe e transformaram ela num centro de treinamento. Exatamente. Sim, com todas as dificuldades, com travessia, exatamente. com então, ponte. Tem ponte, tem tudo. Tudo que você imaginar. E está sendo testado pelos atletas da ICE, então eles mesmos vão lá e fazem
a montagem do circuito. Entendi, o Do Marconi, o Marconi, Vilela, o Fernando Vilela, o Hélio, o próprio Hélio, o Leison Mendes, todo mundo vai lá e dá uma opinião e nós criamos umas sessões que cada um vem criando, né, aliás, a opinião de cada um, do que deveria ser. Certo. E aí os próprios atletas colocam a sua opinião do que deveria ser cada parte, porque todos eles têm muita experiência, né, em provas, sejam nacionais e internacionais, né. Então eles colocam, e eu também conheço muito circuito de mountain bike fora do país, né, nos Estados Unidos, porque lá eu andei muito já também. Então juntando a opinião de um com o outro, nós estamos montando um circuito muito duro, inclusive, porque toda hora chega um e coloca, não, tem que fazer isso aqui e tal, então tá ficando realmente bacana. Tem pontes lá agora, Gustavo, de 35 metros de extensão. Nossa. O negócio tá show. E faz single track, só single track. Só single track, E o pessoal já está treinando lá? Não, ainda não, porque não está pronto ainda, completamente, tá. mas está quase pronto. Faltando só, agora nós já estamos, porque se você olhar a topografia do terreno, ele é uma parte inteira do circuito sobe e a outra desce. Então nós já estamos no meio da descida, sabe? Então falta coisa de 1,5 km, 2 km. Mas Alberto, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui, mas no segundo bloco você vai continuar contando para a gente essa história desse centro de treinamento, que é uma ideia fantástica e muito bem-vinda para todo o ciclismo, não só aqui do DF, mas também do Brasil. Do Brasil, né? né? Fique com a gente no Ciclovida, no próximo bloco, continuando nossa conversa com Alberto Jara, que é presidente da ICE, uma equipe de ciclismo aqui no Distrito Federal. Ciclovida, um programa sobre mobilidade urbana sustentável que aborda uma das maiores paixões do brasiliense, a bicicleta como estilo de vida. Acompanhe a nossa programação, quinta às 9h30 da manhã, com horários alternativos às 3h30 da tarde e às 10h40 da noite. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, hoje conversando com Alberto Jara, que é presidente da ICE, uma equipe de ciclismo aqui do Distrito Federal. Alberto, você no primeiro bloco estava contando para a gente sobre o centro de treinamento, como é que está sendo construído, as dificuldades, enfim. Mas uma coisa que, obviamente, isso tem um custo, isso aí. Quem é que está patrocinando isso? Quem é que banca essa história o centro de treinamento, na realidade, o que eu fiz foi com o carisma que os atletas têm desenvolvido aí pelo Brasil. Sim. Somente aí o Hélio Vilela como campeão mundial e o próprio Marconi, o Fernando, Vinícius e tudo mais, todos os outros, nós estamos vendendo alguns produtos com a marca da ICE, sabe? Então Mas isso só é suficiente? Não é suficiente, mas ajuda bastante. Então, por exemplo, nós arrecadamos aí mais de 10 mil reais com a venda das garrafinhas. Olha, sabe, da ICE. Aqui nós mandamos fazer umas garrafinhas aí recentemente e vendemos elas pelo Facebook. Então isso aí já ajudou bastante. E também um outro tanto com a venda das camisas, né, do Hélio Vilela. Mas de repente você, por exemplo, você vai com o centro pronto, você utilizando o centro, você vai ter tem que ter uma manutenção do centro, alguma coisa. Tem uma estrutura. Vocês não preveem, de repente, ter algum patrocinador tão atrás? Não, na realidade a ICE já tem alguns patrocinadores. Sim. Então a FIT 30 Minutos com a figura do Cláudio Van Damme e do Guilherme Pontes, sabe que também, são ciclistas também, e amigos muito queridos, né? Eles têm o Cláudio, por exemplo, eles dão suporte todo o treinamento, toda a parte do treino, da parte fisiológica do atleta, então, ou seja, preparo para checar o nível de VO2 max e saber se o treinamento está levando a um desenvolvimento, né, do atleta, teste de esforço, tudo isso. Toda essa parte é feita, somatotipia, aquela coisa toda, né? É feita lá na FIT 30 Minutos, sem custo. Também tem a parte do Bike Fit, que é feito por eles, pelo Cláudio Sivati, sabe? Que é um dos melhores aí da cidade. Que é treinador, inclusive, da equipe paralímpica de ciclismo. Exatamente, né? Treinador da equipe paralímpica de ciclismo. É um sujeito extremamente preparado. E tem
o sistema dele de bike fit também é consagrado na Europa. Então é muito bacana. E também nós temos a participação aí do restaurante do Ômega 3, que é da Tatiana Anjos, que é lá na 413 Norte, que é um restaurante de comida natural, sabe, e porções preparadas para o atleta. Então nós temos lá refeições gratuitas e com 50% de desconto, dependendo sabe, do dia ou do caso, sabe? Entendi. Então tem todo um... Eu tô vendo que você trouxe aí também uns energéticos aí. Não, esse aqui na realidade, eu até usei o seu programa para anunciar, que ninguém está sabendo, nem o pessoal do time, né, que nós vamos começar uma parceria aí com a Monavia agora. E isso aqui é o energético da Monavia, ele é um método de entrega no corpo, né, ou de absorção, é mais lento, então ele não dá aquele pico de aquele gás. Aquele gás que os outros, rápido que os outros dão. É um negócio mais lento, mais cauteloso. E eles vão ajudar vocês também? Então, vão. Então eles vão, e também tem trouxe aqui também uma barra, na realidade é uma barra de proteína. Uma barra de proteína e cereais. Então esse aqui para treinos longos vai ser ótimo para o atleta, sabe? E então nós vamos entrar aí com essa parte corporativa aí da Monavia. E também, quem está fazendo o gancho foi o Nelson Pugliese. Sim, que também é do meio aí. Meio do ciclismo. Do meio do ciclismo. E ele, com a ajuda dos outros, que eles chamam de upline, né? Que são os outros distribuidores, então fizeram essa parceria aí com a gente. Então você já tem uma série de amigos que estão ajudando. São pessoas do meio. Eu acho que o interesse tem que ser mútuo, né, para todos. Claro, sem dúvida. Então acaba que a gente consegue dessa forma desenvolver fazer um negócio ser mais viável, né? Entendi. Que você perguntou dos custos, então assim, dessa forma vai diminuindo os custos de uma coisa ou de outra. Porque o cara que está treinando diariamente com muita assiduidade, o gasto calórico, né? E o gasto Não, precisa de repor. Então, de ter gente para orientar treinamento, exatamente. Nutricionista, tudo vocês precisam. Até psicólogo é importante. Psicólogo, claro. Então tudo isso aí está sendo formatado. Entendi. Algumas coisas já estão em efeito e outras estão sendo formatadas na velocidade que a gente consegue. Mas Alberto, você estava falando, vocês são uma equipe de ciclismo, obviamente precisam de ter provas de ciclismo, precisam de, obviamente, não só treinar, mas precisam competir também. Como é que você está vendo essa questão do ciclismo de competição aqui no Distrito Federal? Recentemente nós tivemos aqui a presença do Éder, que é o novo presidente da federação, e ele está com muitos planos, porque, a nosso ver, essa parte de competição aqui anda muito devagar e com muitos problemas. Recentemente tivemos uma prova de mountain bike que foi cancelada ali na Trilha dos Tonéis por questões de segurança. Como é que vocês que são atletas, que competem, como é que vocês estão vendo essa área aqui em Brasília? Olha, primeiramente, falando daquela prova lá dos Tonéis, foi um passo, o João Passos Bosco, que era o organizador lá daquela prova em particular, ele foi muito inteligente de cancelar a prova. Porque... Ia ter roubo mesmo, ia ter assalto mesmo. Não, os rapazes foram assaltados, os atletas foram assaltados lá. Treinando uns dias antes para fazer o reconhecimento da prova, né, do circuito. Então o clima para a prova estava péssimo, né, já por conta disso. E você olhando sobre qualquer ótica, da questão de segurança, ali já era um lugar que nós sabíamos que é um lugar que vinha sendo aterrorizado. Os caras sabiam, depois pegaram eles. Isso que eu ia falar, pegaram um dos assaltantes lá, cheio de bicicleta, de peças e tudo mais. Então aquela gangue, são várias dessas, né? Aquele foco lá já era. Então a prova agora pode correr sem problemas, mas essa questão toda então ele foi muito inteligente dele ter cancelado a prova. E você vê, os caras foram presos, agora a prova pode ser feita. Né? Mas tem tido provas regularmente? Vocês sentem a necessidade de ter mais provas? Não, agora a questão da federação e da preparação das outras provas, eu realmente prefiro não ser negativo ou negativista ou otimista em relação às provas que vão vir, porque eu acho que a turma que está aí é a mesma turma tem mais de 2 décadas, tá entendendo? Então é muito difícil alguém vir me falar que vai mudar alguma coisa.
entendeu? Eu prefiro deixar a coisa acontecer. Você- Eu não quero falar que não vai acontecer, mas nem que vai acontecer. Eu vou deixar acontecer. Mas que precisa acontecer, precisa, Está né? precisando demais Porque acontecer. Tá demais, porque... O ciclismo hoje, ele é igual ou pior ao ciclismo de 1987. Quer dizer que nós passamos aí mais de 20 anos sem nenhuma melhora. Que eu vi o pessoal da CCT que teve aqui, o Daniel, o Diogo Gama, eles falando que fazem muitas provas fora aqui de Brasília, que vão para Goiânia, para Goiás, porque lá tem muito mais provas, mais organizado, tem um calendário de provas. É o nosso caso. E aqui em Brasília praticamente não tem nada. Nós adoraríamos fazer provas de ciclismo de estrada aqui, ou de circuito, se fosse uma coisa mais periódica, né? E de mais consistência. Mas é muito inconsistente. É muito amadora o negócio, sabe? Mas quem sabe agora com vocês fazendo esse centro de treinamento, aparecendo mais equipes organizadas como vocês. Mas é justamente isso que eu ia falar, que mas a iniciativa privada tem de certa forma preenchido esse buraco. Está entendendo? Que a federação não tem feito durante todos esses anos. Então você tem, por exemplo, o Alexandre Carrijo, que faz essas provas maravilhosas que é da Brasília Multisport, né? Você tem aí o Camilo, que faz 70 quilômetros. É uma prova tradicional. Então, é uma prova super tradicional. É uma prova sem erro, pouquíssimos erros, sabe? Até os 100 quilômetros agora, que vai ter daqui no segundo semestre agora, que o Weimar Petengil também ajuda. O Weimar também tem uma tradição enorme aí em provas. Né? Ele parou por alguns anos, mas é um cara que está sempre no meio, é um cara confiável. E aí tem também, enfim, e tem também o Marcelo Ferraz, que vai fazer uma prova de corrida, sabe? Então o pessoal do meio, com a iniciativa privada, eles têm preenchido esse... Mas precisa melhorar mais, a gente precisa ter um circuito mais organizado de provas mais até que atraiam atletas de outros estados, até de fora, né? Eu estava comentando com o Éder, o presidente da federação, tem o Tour do Rio, que atrai equipes de fora do Brasil. Por que a gente não pode ter um Tour de Brasília? Nós temos tudo para fazer isso aqui, cara. Claro. Nós temos o clima, olha, temos as estradas, temos o relevo, sabe? Nós temos aqui a sede do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles poderiam muito bem, vou até como uma dica, eles poderiam muito bem, porque na minha prova eu vou fazer isso, poderiam muito bem fazer um convênio com esse pessoal para eles cederem os soldados que estão no quartel para o dia da prova, cara. Nós podemos colocar 1000 soldados na rua fazendo todo o delineamento da prova. E temos os atletas aqui também. É o que eles fazem na Copa Internacional, cara. Sabe? Eles usam os quartéis, que os soldados estão ociosos ou com pouca coisa para fazer, para colocar para bem da comunidade. Entendi. Tá entendendo? Então, ou seja, falta só vontade. Falta só vontade e planejamento. Entendeu? Mais organização. Exatamente. Menos politicagem, né? Menos politicagem, menos interesse próprio, mais interesse comum. Isso é verdade, isso é verdade. Mas, Alberto, agora mudando um pouquinho, você é ciclista, você já pedalava lá nos Estados Unidos, voltou a pedalar aqui com mais afinco aqui, eu vejo você sempre nos pelotões aí, pedalando. Sobrando. É outro detalhe. Atrás, mas está lá, está tentando, fazendo força. Como é que você vê Brasília como uma cidade para pedalar? Você como usuário de bicicleta, no dia a dia, é uma cidade boa, segura, a gente está precisando melhorar, os motoristas estão educados em relação às eu costumo falar que o ciclismo é igual medicina, sabe? O cara, ele vira ciclista, mas ele pode virar ele pode virar um clínico geral, ele pode virar um oftalmologista ou um cirurgião plástico. O que acontece aí é o seguinte, nessa parte, que é a parte mobilidade, Brasília ainda deixa muito a desejar. Porque tem duas óticas. Se você olhar na ótica da competição do treinamento, por exemplo, eu saio aqui do Lago Norte e vou treinar, certo? De certa forma, esse meu caminho, que é Lago Norte-Varjão, é relativamente seguro. Só que os motoristas, eles ainda já melhoraram muito, de 3, 4 anos que eu estou morando aqui para cá, já melhoraram muito. Mas ainda tem sempre aquele que quer passar do lado, tipo querendo te ensinar uma lição. E a lição, sabe como é que é? Tirando um fino em você, no seu cotovelo. Mandando você ir para a calçada. Exatamente, essa é a lição. O cara não está distraído, ele te vê, só que ele quer passar do seu lado. Tem também a questão da distração. Mas se você olhar, então sob essa ótica do ciclista para treinamento, não tem como você falar que é uma cidade segura, porque ainda deixa a desejar nesse ponto da educação,
sabe? De entender que o ciclista, ele faz parte do trânsito, você queira ou não. Você tem que respeitá-lo Claro. e deixar uma faixa inteira para o sujeito. É veículo. No mínimo 1,5 metros. Claro. Mas de preferência mais, Com tá certeza. entendendo? Deixar ele na faixa sozinho. E aí perde-se, Gustavo, literalmente 3, 4 segundos para você ultrapassar um ciclista, se você esperar. Eu sei disso, Não claro, você não vai ficar meia hora atrás do cara. Você até simplesmente Mas 3, o sujeito 4, às vezes 5 segundos. prefere dar uma fechada Dar no uma ciclista fechada pra e criar ganhar uma 2 situação de perigo para pelo ganhar 2, 3 cruzamento. segundos. Isso É inconcebível. isso a gente vê Agora a muito aqui. questão da mobilidade social, a mobilidade urbana, houve aí uma iniciativa para fazer aquelas ciclovias na Asa Sul e na Asa Norte, né? Uhum. Isso que eu Só queria, sua opinião. não teve o menor laudo técnico. Claramente, você vê que não teve um ciclista envolvido ali. Até gostaria de saber quem é que está envolvido nela, porque eu estou falando aqui, eu não sei quem estava envolvido. Mas não é possível que a pessoa que criou aquela ciclovia não pensou que o sujeito que mora lá na 16 gostaria de ir lá para o Senado pedalando. Porque a maneira que foi feita, ele vai atravessar no mínimo umas 200 ruas, né, até chegar no Senado. Ela não é fluida, sabe? Foi simplesmente criar uma outra calçada. Isso, só te interrompendo um pouquinho, é uma opinião que muitos ciclistas que vieram aqui já deram. Que não houve, primeiro, um planejamento na construção das ciclovias, ou seja, não houve uma pesquisa sobre a demanda de ciclistas para aquele local ali. E outra coisa é que as ciclovias estão segregando mais o ciclista ainda, ou seja, daqui a pouco o motorista vai dizer, não, você tem que pedalar lá na só, ciclovia, e não uma bicicleta como veículo. Eu sou a favor da ciclofaixa. Muitos são contra, porque fala que você está dividindo a estrada, a pista com o motorista, mas não é. Se você criar um programa de educação no trânsito, a ciclofaixa é muito melhor, porque ela flui mais. Aí o sujeito pode usar a bicicleta de fato como transporte. Claro, Tá entendendo? claro. Então essa ciclovia que eles fizeram, ela deveria ser, sabe aonde? No eixão. Sabe como? No eixão não são 3 faixas de cada lado? Não é no meio. Ali deveria criar uma outra faixa em cada ponta, sabe? Para o sujeito ir e vir. Aí ali seria um negócio mais fluido. Ou até uma decisão mais radical, como várias cidades do mundo estão fazendo, que é diminuindo o espaço para o carro Exatamente, transitar. Ou seja, se tem Pode 6 faixas, também. tira uma faixa de cada lado do carro Brasília- para pôr bicicleta. Brasília tem toda aquela questão da Unesco e de ser A cidade a tombada, patrimônio cultural então, da se humanidade. não pode mudar o eixão, que faça pelo menos dessa forma. Cria Claro. uma faixa toda para o ciclista, Para né? ciclista, claro. O motorista vai chiar, Como vai eles reclamar, fizeram mas- recentemente no eixo monumental, né? Isso. É. E tá Aquilo dando ali é certo. uma ideia boa. Uma ideia boa. Finalmente é uma coisa que vai fazer uma É diferença. pena que é só domingo e feriado, né? Mas, Alberto, infelizmente, nosso tempo está terminando aqui. Mas foi um grande prazer ter conversado com você aqui. Nós desejamos todo o sucesso para a ICE. Desejamos que esse centro de treinamento realmente seja algo, vai ser com certeza, algo que represente um ganho para o ciclismo aqui de Brasília. Ou seja, não só a ICE vai poder treinar lá, mas de repente outros ciclistas vão poder Nós treinar vamos lá. abrir eventualmente para todos. Ótimo, ótimo. Isso aí é um grande ganho para Brasília. Vocês estão de parabéns e muito obrigado pela sua presença Muito aqui no obrigado a nosso você, programa. Gustavo. Obrigado. Valeu. E fique com a gente no Ciclovida todas as quintas-feiras, às 9h30, 15h30 e 22h40.